Quem é feliz? Um corvo vivia na floresta absolutamente satisfeito da vida. Mas um dia ele viu um cisne. Este cisne é tão branco, eu sou muito preto, pensou o corvo. Este cisne deve ser o pássaro mais feliz do mundo. Ele expressou seus pensamentos para o cisne. Na verdade, o cisne respondeu, eu estava sentindo que eu era o pássaro mais feliz ao redor, até que eu vi um papagaio, que tem 2 cores. Agora, eu acho que o papagaio é a ave mais feliz na criação. O corvo em seguida aproximou-se do papagaio. O papagaio explicou, eu vivia uma vida muito feliz, até que eu vi o pavão. Tenho apenas 2 cores, mas o pavão tem várias cores. O corvo em seguida visitou o pavão em um zoológico e viu que centenas de pessoas se reuniam para vê-lo. Depois que o povo havia ido embora, o corvo se aproximou do pavão. Caro pavão, você é tão bonito. Todos os dias milhares de pessoas vêm para vê-lo. Quando as pessoas me veem, elas imediatamente se espantam e vão embora. Eu acho que você é o pássaro mais feliz do planeta. E o pavão respondeu, eu sempre pensei que eu era a ave mais bonita e feliz do planeta. Mas, por causa da minha beleza, eu estou aprisionado neste zoo. Examinei o zoológico com muito cuidado e eu percebi que o corvo é o único pássaro não mantido em uma gaiola. Assim, nestes dias, eu estive pensando que se eu fosse um corvo, eu poderia percorrer todos os lugares. E esse é o problema da nossa raça humana. Nós fazemos comparações desnecessárias com outras pessoas, outras circunstâncias, e isso nos torna tristes. Não valorizamos o que o nosso Deus de devoção nos deu. Isso tudo leva ao ciclo vicioso de infelicidade. Portanto, valorize as coisas que Deus te deu. Descubra o segredo de ser feliz e descarte a comparação que leva apenas à infelicidade. Seja feliz consigo mesmo, pelo que você é. Compartilhado por Vikrandi. Elaiá, quanto ensinamento bom, né? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso estarmos juntos aqui mais uma segunda-feira cheia de coisa boa, de produtividade, de proposta de crescimento, de inquietação aí dentro de você. Haja visto que você sintonizou aí no dial, no 95.7 FM, 660M, ou toda a galera que sintoniza todas as noites, todos os dias na Rádio Mundial, através do site da rádio, no www.radiomundial.com.br, no link ao vivo. Ou também a galera que escuta nos podcasts que ficam lá no site da rádio, para a galera que não consegue ouvir ao vivo, fica lá gravadinho, ou então na minha página do Facebook, que a partir de terça-feira à noite, quarta-feira, no máximo, eu posto o link do programa aqui da segunda-feira anterior, tá? Então é um prazer enorme estar recebendo todos vocês. E para quem não me conhece, eu sou Mônica Salomão, sou psicóloga, ser humano, Diksha Giver, líder do Yoga do Riso e um aprendiz de viver que adora compartilhar de reflexões verdadeiras, ativas, que tiram a gente da zona de conforto, desse limbo que a gente costuma ficar quando a gente entra no automático, né? E é bastante difícil, porque o cérebro é um espaço relativamente limitado no nível de consciência. Então, quando a gente aprende uma atividade, um padrão, a gente precisa colocar ele no automático, absorver, colocar ele no automático, no cérebro, para que eu não precise ficar prestando atenção o tempo todo nesta informação. Então, porque senão isso gasta energia. De uma certa maneira, é uma preservação que o cérebro faz, para que a gente não perca tanta energia, para que a gente não se desgaste tanto. Mas, quando a gente entra no automático, a gente perde o foco,
perde a vivência, a experiência, o experimento do momento presente. Então, é muito contraditório, até interessante perceber isso, porque da mesma maneira que isso define algumas condutas, né, o padrão, o absorver, o entrar no automático, dando relativamente uma salubridade para que a gente não gaste tanta energia cerebral o tempo todo com a mesma informação. Por um outro lado, impede que a gente esteja no momento presente, fazendo essa parceria com a vivência e absorvendo os novos movimentos e nos permitindo fluir com tranquilidade no ritmo da vida, né? Naquele ritmo cadenciado de vida que traz todas as informações, todas as pérolas preciosas que todos nós buscamos de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, mas que é sempre um desafio porque a gente tem essa peculiaridade do cérebro. E olha, esse texto que eu li foi enviado pela Elo, é uma Advanced Trainer, que é uma querida, que foi a minha primeira mestra, ela com a Celina Camargo, que aniversaria hoje, querida também, que lá da Diksha, lá em Campinas, que passou isso via WhatsApp para o nosso grupo de Diksha Givers, que é essa mensagem do Vikram, esse texto do corvo, do papagaio, do cisne e do pavão, que descreve grande parte das nossas mazelas, da nossa raça, né? Esse conto explica exatamente o porquê que a gente sofre tanto quando a gente está vivendo dentro de uma cultura como a nossa, numa sociedade competitiva que estimula, por um lado, olha, outra dicotomia, estimula, por um lado, estimula essa competitividade para que a gente, como eles determinam, né, denominam, para que a gente consiga ultrapassar os próprios limites e se desenvolver e desabrochar. Mas de uma maneira competitiva e fazendo com que cada ser humano acredite que o outro é o seu inimigo, o master. Que se o outro tiver um bom desenvolvimento, isso pode tirar a possibilidade de você ter o seu, ou se o outro brilha, você fica se sentindo ameaçado, de repente que você não vai ter a chance de brilhar tanto quanto aquele outro que você enxergou, e todas essas bobagens que nos causam muito sofrimento e impedem, grande parte das vezes, que a gente consiga se desenvolver, se crescer, né? Acreditar no próprio crescimento, acreditar na própria capacidade, isso desde pequeno, né? Desde pequeno eu passei por momentos muito delicados com a minha filha, porque ela vinha das atividades dela na infância, na pré-adolescência, na adolescência, angustiadíssima, porque ela dizia: mãe, mas o mundo é muito terrível, as pessoas, todo mundo passa por cima de todo mundo para conseguir seu objetivo, a gente não tem amigo, as pessoas querem o mal das outras, como é que eu vou conseguir viver nesse mundo? Extremamente angustiada, e ela, é óbvio, ela estava descobrindo um lado muito terrível dessa nossa convivência diária, onde as pessoas vêm. Ela dizia: como é possível, essa menina eu achava que ela era minha amiga, e aí depois eu fiquei sabendo que ela falou mal de mim e me passou a perna, fez o trabalho e não me chamou, e tantas outras circunstâncias dentro do contexto dela, na tenra idade dela, que eram verdadeiros dramas, porque ela estava descobrindo o quão era terrível essa competitividade e essa natureza humana estimulada pelos adultos para que as pessoas passem as outras para trás, para que se escondam informações, para que as pessoas entendam que todo mundo, apesar de best friend forever, BFF, como dizem as meninas hoje,
ainda assim não dá para confiar, porque aquela pessoa pode querer o meu mal, e isso é terrível. E a gente vai crescendo desta forma, acreditando e passando por circunstâncias que confirmam, de uma certa maneira, infelizmente, essa energia que fica sendo nutrida e alimentada, né? E isso perpetua para a nossa realidade de mundo, até a gente encontrar, ir para o emprego, e aí você se dá conta, você tem um chefe, uma chefe, que a princípio você diz, nossa, essa pessoa é lisura em pessoa, é correta, é ética, e de repente você descobre que aquilo não é verdade, que ela esconde informações, que ela passa o pé nas pessoas para conseguir os objetivos que ela quer, que ela não é ética, que ela não é verdadeira, nem mesmo com ela, que dirá com os funcionários e os clientes. E isso, infelizmente, muitas vezes, nos processos de abertura, ampliar a consciência da gente e nós nos tornarmos novamente autônomos, energética e emocionalmente, nós precisamos vivenciar esses choques de percepção e começar a perceber efetivamente as pessoas, quais os mecanismos que são usados e que a gente não se dava conta, e é um crescimento, às vezes bastante dolorido, e às vezes é uma libertação, né? Como diz o outro, às vezes a gente acha que a gente foi tirado de alguma coisa, ou nos tiraram alguma coisa, e na verdade foi uma grande libertação sair do convívio daquelas pessoas que ainda estão comungando com esse tipo de princípio, que é a competição, é o passar a perna nas pessoas, o jeitinho brasileiro e uma capa de ética, e na verdade tem um ser que só pensa efetivamente no próprio lucro e não tem nenhum pingo de honestidade, nem consigo, que dirá com o outro, né? Então, são situações que começam desde do princípio da nossa existência, quando a gente é pequenininho, e que nós vivenciamos dessa forma, como no conto do Vikram. E essas dores que nós agregamos, que nós estimulamos e alimentamos diariamente, quando a gente se compara, quando a gente cai nesse abismo da comparação com a vida do outro, com a história do outro, com o jeito do outro, com o corpo do outro, com a voz do outro, como se o enredo do outro fosse muito melhor do que o seu, é que traz uma gama de sofrimentos e de dores impossíveis de serem lidadas. Por isso que a gente tem tantas pessoas, um número gigantesco e crescente de pessoas entrando em depressão, pessoas desenvolvendo ansiedades a tal ponto de desenvolverem síndromes e distúrbios mais sérios, problemas horríveis e muito objetivos com autoimagem e autoestima, e que colocam a pessoa em circunstâncias delicadas e até perigosas em função disso, né? Então, casos de pessoas que se permitem serem usadas física, emocional, mentalmente, energeticamente, por pura falta de autoestima bem trabalhada. Então, permitem ser abusadas sexualmente, verbalmente, emocionalmente, energeticamente, porque não se dão o devido valor, não dão a si mesmos o valor real, não conseguem reconhecer o próprio valor. E estão tão envolvidos, embebidos nessa onda de deformação de autoimagem, que se acham, inclusive, uns coitados merecedores só daquele tipo de energia, de posição, de relacionamento, de posturas, e ficam lá em relacionamentos falidos, onde as pessoas destratam objetivamente, seja tirando sarro, seja menosprezando, seja abusando fisicamente, igual aquele personagem que teve aí numa série, que eu acho que foi Gabriela, se não me engano, o remake que fez, que o personagem era do Zé Wilker, e ele falava, vista-se
Já apronte que eu vou lhe usar. Você pensa que isso é teoria? Tem um monte de gente que vive nesse mesmo ritmo, com essa postura, só não fala a mesma frase. Mas tem a mesma energia. Isso não é apenas teoria. Eu conheço um monte de casos de gente que vivencia uma vida assim, se permite viver assim em função de outras coisas. Então, eu não consigo, olha, Mônica, eu acho que eu não vou, nessa altura da vida, que mulher que vai me querer? Já tô gasto, já tô no bico do corvo, já tô doente e tal. Então, agora no final da vida, o cara tem 60 anos, 70 anos, e agora ninguém mais vai me querer, então fica com esse negócio aí, pelo menos tem alguém que cozinha, dorme lá do lado, de vez em quando lá, e aí a gente vai levando. Como eu também já conheço um monte de casos, não, olha... nessa altura da vida, com 50 anos, com 30 anos, 40 anos, eu vou fazer o que da minha vida? Não tenho capacidade financeira de me manter. O que eu tenho aqui, que o meu marido me dá, a minha estrutura familiar me dá, de benefícios, eu não vou conseguir ter sozinha. Não consigo viver sem as minhas mordomias, Mônica. Então, eu tomo um Rivotril, e aí eu vou para a cama, aí vamos ver o que dá, e eu fico lá anestesiada para conseguir permanecer. E não faça cara de nojo aí do outro lado do rádio, porque, olha, tem um monte de gente, inclusive se não for você, que se permite vivenciar essa circunstância. Porque você sabe, né? No universo não tem acaso. Está sintonizado? Tem alguma coisa a ver contigo. Tudo que eu estou falando é porque é sintonia. Por isso que eu sempre deixo um monte de material disponível para mim, que quando eu chego na rádio, muitas vezes eu mudo o tema na hora que eu entro no estúdio. Por quê? Porque é de acordo com a sintonia do povo que está conectado comigo. Não tem segredo. Eu estou conectada com todo mundo também. Cada um de nós estamos conectados. Nós somos ímãs, né, que nos atraímos mutuamente. Ninguém chega na sua vida ao acaso e você não chega na vida de ninguém ao acaso. Você não sintonizou aí no dial ao acaso. Então, para de besteira, não fica fazendo cara bico, porque se você está sintonizado, ou se você ouviu essa gravação depois, se vai ouvir essa gravação depois, desse dia que está sendo agora, segunda-feira, é porque você tem a ver contigo. Porque pega exatamente no seu ponto. Porque quando não tem a ver, a gente não para, a gente não se sente desejoso daquilo, a gente não tem vontade, não passa, nem percebe. Ou se de repente, assim, você está passando e está ouvindo, alguém está ouvindo, você não sintoniza com aquilo, porque não tem a ver contigo, não sintoniza com o que é a tua realidade. Você não tem aprendizado necessário. Tem uma percepção muito bacana, né? O ser humano não consegue perceber lá fora o que ele não tem dentro dele. Então, você não consegue prestar atenção em algo que não tenha já dentro de você. Por isso que é uma bobagem louca quando alguém... Eu já tive casos de pessoas, por exemplo, eu atendo a esposa, e o cônjuge vai lá querer tirar satisfação de mim. Eu vivo cada coisa interessante na psicologia, no consultório é ótimo, porque a gente tem desafio o tempo todo. Aí, de repente, eu recebo um cliente novo, e aí o senhor senta na minha frente e fala, sabe quem eu sou? Não, eu sou o esposo da fulana de tal, que é sua cliente. Pois não, como vai? Ok, seja bem-vindo, o que eu posso te ajudar? Eu vim aqui saber quem é a pessoa, a senhora, que fica colocando minhocas na cabeça da minha esposa, porque minha esposa, depois que começou a fazer tratamento com você, virou do avesso. Foi tirar a satisfação comigo. E aí eu disse para ele exatamente o que eu estou dizendo aqui, e para usar esse exemplo. O senhor acha realmente que eu tenho todo esse poder, essa mortal aqui, cheia de defeitos, só porque eu sou psicóloga? Mas você está colocando umas coisas na cabeça dela que ela nunca falou. Não. O meu trabalho é traduzir para ela o que ela já tinha dentro dela. E ser farol. Eu acendo a luz aonde estava obscuro. Eu não construo enredo de ninguém, inclusive porque eu só dou conta do meu enredo. Eu não dou conta do enredo do outro. Eu sou uma facilitadora para ajudar o outro a olhar para dentro. E aí, o senhor falando assim... Aí eu entendo por que a sua esposa precisou vir para um tratamento de psicologia em psicoterapia. Porque o senhor olha para ela e vê uma banana, uma pessoa com dificuldades mentais.
né? Deficiências mentais de cognição e de racionalidade. Porque se o senhor acha que ela é tão fraquinha a ponto de qualquer pessoa, como eu, que acabou de chegar na vida dela, ter poder sobre ela, o senhor acha ela uma banana. Não é isso que eu estou dizendo, o senhor está distorcendo. Não, é isso que você está falando, sim, e isso mostra o quanto, de repente, o senhor poderia começar a fazer o seu tratamento, porque está precisando, né? O senhor está se sentindo incomodado com a transformação da sua esposa. E por aí vai. Então, o ser humano não consegue enxergar fora o que ele não tem dentro, mesmo que a gente não tenha consciência. E aí, quando a gente percebe isso, quando a gente se dá conta disso, se você está ouvindo isso agora, pare e olha para dentro da sua realidade de vida. Veja quantas dores, quantos dissabores você tem hoje na sua realidade, porque você fica olhando fora, achando que o outro tem melhor do que você, e na verdade é só um efeito espelho. O que você enxerga no outro de mais bonito, de mais brilhante, de mais precioso, é o que você tem dentro de você e você ainda não descobriu. Por isso você projeta no outro, assim como a parte negativa também. E se a gente começa a prestar atenção e perceber isso, o nível de comparação quase se extingue. Porque você não precisa mais temer o outro. Nem pelo negativo, nem pelo positivo. Ele não é mais ameaça para você. Muito pelo contrário. Ele é um facilitador de você entender e olhar para você e ver aonde você tem as suas capacidades e aonde você pode desabrochar como um ser de luz perfeito, aprendiz de viver, caminhante da luz. Então, olha para dentro. Traz esse contingente e preste atenção em você. Tá bom? Vamos lá mandar beijo, abraço, cheiro e a máxima cafungada no cangote da galera que faz aniversário essa semana. Beijocas instaladas para minha querida professora mestra querida Celina Camargo, que faz hoje aniversário, dia 19 de janeiro. E junto com ela, parabéns para Ana Lúcia Bergamini, que também aniversaria. Beijocas instaladas para o André Brandão, a Fátima Zilelli, o Fernando Cunha, a Letícia Namorato e o Cléo Mota, que fazem aniversário amanhã, dia 20, que é dia de São Sebastião, padroeira de Valinhos e do Rio de Janeiro. Parabéns também para Cileide Emília, para o Pedro Riz, para Lalis Bordoni, para Amanda Sá, Roberto Zucchini, Virgínia Olandini e a Delza Silvia Barbosa, que aniversariam dia 21 de janeiro. Parabéns para o Eduardo Gonçalves, o André Jekyll, a Ana Lúcia Taubert, a Cristina Aguilera e o De Ferreira Linhares, que aniversariam dia 22 de janeiro. Parabéns também para Sueli Carlota, o Alemão Acre, a Rose Speglish Ferrari, a Deia Cavalieri, a Ludmila Benjamin Páfaro, a Carol Faria, o Paulo Penteado, Elizabeth Gonçalves Costa e a Giovana Macedo, que aniversariam dia 23 de janeiro. Parabéns para Claudinha Mealha, linda de viver, para Maria Inês Segatti, para o Robson Furquim de Souza, que aniversariam dia 24 de janeiro. E finalmente, engasguei aqui, finalmente parabéns para o Raul Reis, Regina Siqueira, Priscila Santaguita, Betim, a Toscana Pellegrini e a Valdelice Miranda, que fazem aniversário dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de São Paulo. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Felicidades no seu dia. Parabéns. Quantos minutos nós temos, Pedro? Então dá tempo. Então põe uma musiquinha aí. Quem tiver aí disponível, vamos fazer aquele relaxamento que eu disse que eu ia ensinar, que é um relaxamento super bacana para você aprender a meditar de uma forma simples. Inspira profundamente, descruza as suas pernas e os seus braços. Deixa a sua coluna ereta. Preste atenção no seu corpo. Solte os seus ombros. Inspire. E agora eu quero que você imagine uma garrafa transparente, de vidro transparente, bem à sua frente. Coloque nela um punhado de água cristalina limpa. E em seguida, um punhado de areia. Agite essa garrafa. Balance. E agora pare. E comece a observar cada grão de areia se depositando no fundo. Preste atenção. Cada grão de areia lentamente
vai caindo e se depositando no fundo da garrafa. Preste atenção, foque sua atenção em cada grão de areia, depositando no fundo da garrafa. Preste atenção. Cada grão de areia é um pensamento que habita a sua mente. A água é você, a sua essência verdadeira, a sua alma. E a garrafa é o seu corpo físico. Cada grão de areia se depositando no fundo da garrafa. Pense, sinta e imagine cada grão de areia se depositando no fundo da garrafa. E ao final, quando todos finalmente se depositaram no fundo da garrafa, sobra, volta a ser a água cristalina, que é a sua essência verdadeira, e o seu corpo físico, que é a garrafa. Permaneça nesse estado de aprofundamento. Tenha uma excelente semana e até segunda-feira que vem.